Bom dia para todos, né? Muita gente entrou aqui, eu não dei meu bom dia. Agora eu dou bom dia para a turma inteira, tá? Hoje é uma quarta-feira, né? Tá chegando o final de semana. Mais uma aulinha agora de português, página 45. Vamos trabalhar a conjunção. Vamos aprender que elemento é este. Como é elemento? Um elemento que liga as orações. Um elemento que nós precisamos para que as frases tenham sentido. E para que haja coerência, nós precisamos dos elementos coesivos. Como assim elementos coesivos? São as nossas conjunções. É o porquê, é o que, é o ser. Né? Vamos trabalhar outra função do ser. Já trabalhamos como ser, como pronome passivador, como índice de indeterminação do sujeito. Agora nós vamos trabalhar o ser como conjunção. Eu falei já para vocês que o ser tem várias funções, como o que também. Então, agora nós vamos trabalhar o ser também como conjunção. E vai ser os nossos elementos coesivos, são as nossas conjunções. Mas nós temos também os elementos coesivos como os pronomes, tá? Temos outros também, vários elementos coesivos que nós podemos trabalhar em textos, na nossa redação, para que haja uma sintonia entre as palavras, uma coerência entre as palavras. Aí vem assim, li a história em quadrinhos a seguir e responda as questões. Sempre quis ser piloto de avião. Olha só, eu completei uma ideia. Sempre quis ser piloto de avião. Eu completei uma ideia. Agora eu vou adicionar uma outra ideia. Eu vou somar, vou acrescentar. E estudava bastante para isso. Mas a primeira ideia já foi completa. Você já sabe que o nosso personagem sempre quis ser piloto de avião. Então, ele completou a ideia que estudava muito para ser piloto. Mas aconteceu o imprevisto. Em um acidente de carro, perdi o movimento das pernas e não sabia se ainda poderia voar. Foi quando conheci essa turma e esse esporte. Quer dizer, que turma é essa? A turma que nós vamos ver agora. E voei. Como é que ele voou? Ele voou através de um elástico, né? Ele sempre quis voar, mas ser piloto de avião. E como ele sofreu o acidente, não poderia voar mais, estaria cadeirante agora, ele conseguiu localizar, ele conheceu uma turma em que pudesse levá-lo a voar de uma outra forma, que seria preso em um elástico. Você vê, tem gente que, eu sempre tive vontade, mas um medo tremendo de voar de asa delta. Então, as pessoas que têm deficiência nas pernas não podem praticar esse esporte, quer voar, mas não tem como, porque é cadeirante, ou tem algum problema físico, existe, né, na asa delta instrutor, você coloca, né, eles colocam um saco, você dentro de um saco, até a cintura, e o instrutor fica nas costas e te leva a voar de asa delta. Outros, tira você da cadeira de roda, no caso aqui, não é a cadeira que está amarrada, é ele que está amarrado no elástico, né? Então, ele vai pular, não vai tocar no chão. Ele vai, quando ele pula, ele vai e volta, né? A parte elástica faz esse movimento. Ele pode ir para os lados, ele pode ir para o outro lado, direito e esquerdo, ele pode subir e pode descer. É um esporte que é o meio dele concretizar o sonho dele, que seria voar, tá? Vamos para a página 46. Esse é o nosso personagem, que ele tem um sonho, mas muitas vezes acontece isso, né? O sonho não é concretizado, não foi concretizado devido ao acidente de carro que ele sofreu, tá? Deixa eu colocar o nosso amigo Pedro Henrique aqui. E acabou de chegar. Bom dia, né, Pedro Henrique, para você. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Por enquanto, não. Ana Luiz. Tá, eu fico de olho aqui, ó, nos nossos nomes dos alunos, para a presença, né? Porque isso conta, hein? Conta para mim e conta muito. O salto realizado pelo personagem chama-se bungee jump e é praticado com saltador
amarrado pelos pés e uma corda elástica, que não o deixa atingir o chão. Esse nome, nós que a gente sabe que não é brasileiro, né? É um outro tipo de esporte, que antigamente era só a asa delta, agora existe outros esportes, também você é amarrado nesse caso aqui, que é o por elástico. O que você achou da atitude do personagem? Você pode colocar uma atitude, vocês colocam a atitude de vocês. Qual foi a atitude dele? O que você achou da atitude dele por querer voar, ser piloto, e por uma fatalidade o sonho foi por água abaixo? Mas ele realizou o sonho de uma outra forma. Então, no meu modo de ver, eu achei que ele foi muito corajoso. Eu não teria essa coragem, né? Ele foi perseverante, ele foi corajoso, ele foi... Aí você pode me dar outra, audacioso, você pode me dar várias respostas. Então, vamos colocar aí na 1A aí para mim, corajoso, audacioso, perseverante. Coloquem para mim. Você pode colocar outros termos também, tá? Eu vou colocar um A aqui, eu vou colocar aquele, no caso, ele foi corajoso. Vou botar corajoso, perseverante. Vou colocar um etc aqui. Audacioso. Eu posso botar outros termos também, tá? Não precisa ser essas palavras, não. Pode ter outros termos também. É a atitude que eu localizei, que eu pude perceber dele. Você pode perceber outras atitudes. Aí eu digo assim, em sua opinião, por que o personagem resolveu saltar de bungee depois de perder o movimento das pernas? Olha, gente, essa palavra pode ter até outra pronúncia, tá? Vamos colocar. Por que ele resolveu soltar? Porque ele tinha o desejo de ser piloto, ele tinha o desejo de voar. Então, ele achava que ele poderia realizar um sonho sendo piloto de avião. Mas, devido ao acidente, esse sonho de ser piloto não foi realizado. Mas ele realizou o sonho dele de uma outra forma. Então, vou colocar aqui. Ele tinha vontade de voar. No caso, eu vou colocar desejo de voar. Ou o desejo de conhecer, no caso aí, a sensação, também posso, de voar. Aí pode ser as palavrinhas de vocês, porque ele tinha desejo de conhecer a sensação de voar. Então, ele resolveu, então, praticar esse esporte. Não é para qualquer um, não, hein? Porque a sensação de medo, de morte é muito grande, né? E se aquilo ali arrebenta, desamarra, qualquer coisa, tudo muito bem. Mas as fatalidades acontecem. Aconteceu com ele como um acidente de carro, pode acontecer também através do esporte, né? E outros também, né? Professora, nós temos vários, né? Oi. Qual é a página? Tá. Bia, é página 140, página 45, eu estou na 46 agora. Você chegou agora? Deixa eu ver se entrou mais alguém. É porque a internet estava ruim. Mas acontece. Graças a Deus eu estou dando sorte com a minha, hein? Eu estou dando sorte. No início, ela também caía bem, assim. Eu saía da sala quase toda hora. Eu estou dando sorte. Ultimamente, a minha tá firme aqui. É Vivo, né? Mas muita gente já está reclamando da Vivo. Mas eu também estava com um problema sério. Já tentei trocar até para uma outra, uma potência até maior, mas a Vivo, aqui são lançados que a maior é essa que eu tenho, não tem mais do que essa.
Aí já pensei até em ir para outra, para Claro, mas eu acho que não vou mexer no que está certo, tá dando certo agora, não. Vamos lá, continuando. Página 45, é o textozinho da história em quadrinho que eu li. Agora estou colocando no chat aqui para vocês as respostas. Coloquei a resposta da 1A e 1B. Vê se você consegue pegar um A aí. Estou respondendo as questões da página 46, que é a nossa última matéria, conjunção, do nosso livro na parte de português. E depois tem alguns detalhezinhos ainda nesse capítulo, nesse módulo, de redação. As nossas partes ortográficas, as palavras, né? Coloquei a 1A, está aqui. Não sei se você deu para copiar. Ele foi corajoso e perseverante. E coloquei a 1B. Porque ele tinha desejo de conhecer a sensação de voar. Vê se você está junto comigo agora. A gente trabalhar no C. Alguém do grupo aí da turma praticaria esse esporte? Teria coragem? Alguém? Você teria coragem? Que esporte? Ô, professor, minha internet caiu rapidinho. Você já fez a letra C? Não, ainda não. Você fez até a B comigo? Fiz. Tá, eu não fiz a C ainda não. Agora eu vou perguntar. A colega disse que é ela. A pergunta é, você soltaria, não teria medo de fazer, praticaria algum esporte de salto, assim, amarrado por um elástico? Ela falou que sim. Porque você tem essa coragem? Eu não teria, não. Hein, Júlia? Júlia Passelli também chegou. Eu tenho bastante vontade. Eu gosto dessas coisas mais radical. Então, você responde. Você pode colocar aí sim, né? Aí bota se você soltaria sim. Oi. É porque a minha internet caiu, você voltou agora. Você tá fazendo o quê? Eu já respondi a 1A na página 46. E você chegou a pegar a 1A ou 1B? Não, né? Você chegou agora. Não é isso? É, minha internet caiu, só voltou agora. Então, olha só, preste atenção. A gente está falando da página 45 e o nosso personagem, ele sempre quis ser piloto de avião. E, por uma fatalidade, ele sempre estudou muito para isso, porque ele queria ser um excelente piloto. Só que, por uma fatalidade, ele sofreu um acidente de carro. E, por ele sofrer um acidente de carro, ele perdeu os movimentos das pernas. E, quando ele perdeu o movimento das pernas, foi para o espaço. Olha aí uma expressão idiomática para vocês. Foi para o espaço os sonhos dele. Qual era o sonho? Voar. E com as pernas, no caso aí, nas pernas paralisadas, ele não teria mais esse sonho de voar. Mas ele tinha que realizar esse sonho. Era um sonho que ele sempre teve. Então, o que ele fez? Ele conheceu uma turma de um esporte radical. E esse esporte era voar, sim, mas através, ele preso a um elástico, em que, quando ele mergulhava de uma altura, uma determinada altura, levaria ele até o chão, mas ele não tocaria no chão. Levaria ele até o chão e subiria de novo. Então, seria uma forma dele praticar um voo, já que o sonho dele era esse. E pelo elástico também, você sabe que, conforme o impulso, né, impulsiona o corpo, ele vai para o lado direito, ele vai para o lado esquerdo, ele sobe, ele desce. Seria uma forma de voar através, preso um elástico, já que ele se tornou um cadeirante. É sobre esse texto que nós estamos falando na 45. Sobre o nosso personagem, o sonho que foi realizado de uma outra maneira, de uma outra forma. Não como ele queria ser, como ele sempre estudou para isso, ser piloto de avião, não é isso? Usei uma outra figura de linguagem aí. Se ele é piloto, para que eu acrescentei avião? Se avião é voo.
Olha só, vocês têm que saber essas figurinhas de linguagem que a gente utiliza, né? Utiliza assim, sem mais sem menos, na própria fala. Já usei uma outra figurinha de linguagem aí, né? Que começa com P, vocês devem saber. Então, ele realizou o sonho dele, sim. Aí vem a primeira pergunta, que é 1A. O que você achou da atitude do personagem? Aí você coloca o que você achou na 1A para mim. Agora, eu coloquei que eu achei ele corajoso, perseverante, audacioso, ainda botei etc. Aí você coloca o que você achou dele, a sua opinião. Você achou ele, vamos colocar, corajoso? Coloca corajoso. Se você achou que ele é perseverante, que ele insistiu no que ele quer, pode colocar. Se você achar também que ele foi audacioso, também pode colocar, tá? Você pode colocar os adjetivos que estão caracterizando as atitudes do nosso personagem. Essa é 1A. Já que você não vai poder pegar no chat aqui, porque a sua internet chegou agora. Então, eu coloquei, ele foi corajoso, perseverante, etc. Aí você pode colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui. Ele foi corajoso, vírgula, perseverante e etc. A 1A. Para quem chegou agora. Depois eu... Professora, qual é a página mesmo? 46. Depois eu fui para questão 1B. Eu pedi a sua opinião. Na sua opinião, por que o personagem resolveu saltar? No caso aí, se ele não tinha mais os movimentos das pernas. Aí você coloca. Eu coloquei aqui porque que ele tinha o desejo de conhecer a sensação de voar. Aí você pode colocar outra coisa também. Mas contanto que não fuja essa linha dele ter a vontade de realizar um sonho. Então eu botei porque ele tinha o desejo de conhecer a sensação de voar. O desejo de conhecer a sensação de voar. Você pode colocar porque ele tinha o sonho interrompido e resolveu praticar esse esporte para sentir a sensação de ser piloto de avião, ou a sensação de praticar o voo. Aí é tuas palavras, que não vai fugir a linha de pensamento, mas vai sair com tuas palavras. Essa é 1B, porque ele tinha o desejo de conhecer a sensação de voar. Agora eu vou para C. 1C, página 46. Eu não coloquei a página aqui não, se não me engano eu coloquei no chat aqui a página. Não coloquei. Página 46. 1C. É sim, Iago. É livro, sim. É o nosso livro. Ó, vou mostrar de novo, ó. Ó, tem alguns alunos ainda perdidinhos. O que é isso, gente? Tem alunos perdidinhos, que já entrou e ainda está perdido. O que o sono não faz, hein? O sono tira a gente totalmente de órbita, né? Releia a fala do 5º quadrinho. Não vai ser. Você saberia, eu vou botar, saberia, soltaria, gostaria de conhecer esse esporte que o nosso amigo fez amarrado no elástico. Olha, eu vou colocar, conhecer eu já vi, já li sobre isso, mas eu não soltaria não, eu vou botar não para mim. Agora, se você tem coragem, como a nossa colega disse que soltaria, você pode botar, eu vou botar não, mas quem botou sim, podemos botar a resposta da colega, né? Eu gosto muito de esportes radicais. Eu vou colocar, não gosto. Ou então eu posso colocar que eu tenho medo, né? Não, mas para ficar mais sutil, né? Para não ficar muito forte, eu vou colocar não gosto, pronto. Não gosto de esportes radicais. Isso aí é um direito meu, não gosto mesmo.
Nada que me leve ao perigo, eu não me atrevo. Então, pronto. Não, isso é minha resposta, tá? Você bota de vocês. Não, não gosto de esportes radicais. Uma colega disse que gosta. Eu não gosto. Nada que me leve à sensação de medo. Para andar até você vai à praia, né? Agora a gente não está podendo mais frequentar. Como a gente chama aquela banana na praia para andar. Eu já andei. Mas só eu sei como eu andei com aquela água toda no meu rosto. Para mim, foi aterrorizante, né? Porque eu tenho fobia de alto mar, né? Lá na praia, até a ponta, tudo bem. Mas eu tenho fobia. Aquela quantidade, assim, não sei, eu acho que no passado, acho que eu morri afogada, não é possível, porque eu tenho uma fobia tremenda. Mas eu tive a coragem, eu fui audaciosa, mas só foi uma vez. Chega, nunca mais. Já tem um bom tempo, nunca mais me atrevi. Vamos lá. A1, agora eu tenho A2. A gente está discutindo, está debatendo os esportes aqui. Não é para todo mundo que tem essa coragem, né? Porque tem muitos aí corredores, nós temos até o Schumacher, né? Que foi praticar um esporte radical aí, esquiar na neve, e está até hoje na cadeira de rodas, né? Levou um tombo feio e ficou cadeirante. Depois é um corredor famosíssimo. Então se eu tiver que sofrer algum acidente e sofrer o que esses personagens estão sofrendo, que seja sem eu mesmo procurar, né? Sem ser radical assim. Que leia a fala do 5º quadrinho e responda às questões. Conheci essa turma e esse esporte. Qual é a função sintática dos termos em destaque? Turma e esporte. Vamos ver se alguém pode me dar essa resposta? Eu conheci o quê, hein? Pergunta de objeto direto. Essa turma. Mas eu conheci o quê? Esse esporte. 2 objetos. Né? É até novidade para a gente. 2 objetos com um verbo só. Agora eu tenho um núcleo. Eu tenho um núcleo. Quem é o núcleo do primeiro objeto? De quem eu estou falando? Turma. E quem é o núcleo do segundo objeto? Esporte. Aí, essa que está aqui na nossa oração e esse. Eu vou chamar de adjunto adnominal. Tá? O que sobrou do núcleo, eu dou o nome de adjunto adnominal. Vocês já sabem disso. Então, eu tenho 2 núcleos aqui do objeto direto. Então, qual seria a minha resposta para a minha pergunta? Qual é a função sintática dos termos em destaque? Então, vou colocar minha função sintática, núcleos do objeto direto. Eu tenho mais de um, ok? Vou colocar aqui. Vai para vocês. Qual é a função sintática? A primeira pergunta a fazer é o complemento. Complemento verbal, só pode fazer 2 perguntas. A pergunta o que do objeto direto, ou também quem, após o verbo, também é a pergunta de objeto direto. E se eu tivesse uma preposição, eu faria a pergunta de objeto indireto. Mas eu não tenho preposição, eu tenho pronomes, esse e essa, eu tenho 2 pronomes, então eu faço a pergunta de objeto direto. Eu quero, então, os 2 que estão em negrito, não grifei o esse, se eu grifasse esse, no caso, essa turma, se eu grifasse esse esporte, eu teria a função sintática objeto direto. Mas eu tirei o esse e o essa, e deixei só turma e esporte. Então, eu tenho o núcleo do objeto direto, ok? Agora, é 2A já foi, não botei o A, mas eu vou botar 2B, tá? Com base nessa resposta, observe o emprego do E, que liga um termo ao outro, e explique a finalidade com que ele foi utilizado. Bom, eu estou ligando o E aí, porque eu tenho esse E aí no meio para ligar 2 termos da mesma função sintática. Eu tenho essa turma e esse esporte. Esse E que está aí é para ligar 2 objetos. Um objeto ao outro.
Eu acrescentei mais um termo. Então, é para ligar os dois objetos, tá? Então, eu vou colocar para ligar, no caso, é a mesma função sintática, né? Para ligar os termos com a mesma função sintática, tá? Para ligar os termos, vamos colocar aqui com a mesma função sintática. Pronto. Com a mesma função sintática, já foi para vocês. Tem que prestar atenção nisso. Eu tenho dois objetos. Por que eu usei um ele? É para ligar um termo ao outro. E tem a mesma função? Tem. Então, para ligar o mesmo termo, a função sintática. O mesmo termo, no caso, para ligar os termos com a mesma função sintática. Vamos lá. C. Essa C eu vou deixar vocês responderem para mim, tá fácil. A palavra I na oração acima indica a soma de elementos. Foi o que eu falei, eu acrescentei. O que a gente acrescenta, a gente adiciona. No caso aqui, eu tenho uma adição. Eu adicionei ele na oração mais um termo. Eu acrescentei ele. Então, eu tenho uma adição. Quando eu tenho uma adição, eu vou chamar de aditiva. Tá? Eu vou chamar esse I de uma conjunção aditiva. Eu estou acrescentando. Então, vamos lá. A palavra I, na oração acima, indica soma de elementos ou exclusão de uns elementos, no caso, relacionados. Eu tenho aí um acréscimo ou eu estou tirando? Eu não estou separando, excluindo. Eu estou juntando, colocando junto. Eu estou somando, acrescentando. Então, é uma soma de elementos. Vamos colocar soma de elementos. É a mesma coisa se eu chegasse para você e dissesse assim, olha só, eu vou comprar uma blusa, vírgula, uma jaqueta, vírgula. Eu vou comprar, no caso, eu não vou botar o comprar não, tá? Eu estou omitindo o termo. Você já sabe que é outra figura de linguagem, né? Eu vou colocar uma calça jeans. Eu vou comprar todos esses termos. Eu acrescentei, vou comprar uma blusa. Posso parar por aí. Mas eu fui acrescentando outros termos que eu também vou comprar. E no final, eu coloquei uma calça jeans. Eu acrescentei também, de novo, mais uma coisa, a calça jeans. Então, ele está acrescentando os elementos. Então, ele está fazendo uma soma. Eu vou contar quantas coisas eu vou comprar. Eu estou fazendo uma soma de elementos. Tá? Então, é soma de elementos. Agora, vamos ver se tem para justificar. Tem. Por quê? Aqui diz assim, explique, né? Vamos botar. Porque... Não saiu. Porque... Quando eu digo turma e essa... Vamos botar, porque o personagem... No caso aí, ele conheceu ambos, né? Tanto ele conheceu a turma, como ele conheceu o esporte. Então, ele conheceu os dois. Soma de elementos, porque o personagem conheceu ambos, quer dizer, tanto a turma quanto o esporte. Então, ele conheceu os dois. 2C. Agora, vou prestar atenção, terminem primeiro. Depois eu vou fazer uma aulinha, tá, de PowerPoint para vocês, sobre as conjunções, que essa matéria é um pouquinho complicada. Mas a gente tem que estudar, não tem jeito. As palavras que são usadas para ligar termos da mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunção. A conjunção também pode ligar duas orações. Veja um exemplo aqui de uma conjunção ligando duas orações. Como é que eu posso saber que são duas orações? São dois verbos. O verbo, eu estou cansado de avisar, tem vários nomes. Na língua portuguesa, nós temos vários nomes, né? Como nós também temos alguns termos que é americanizado e nós temos aportuguesado. Temos no dicionário também. Então, nós temos também, na língua portuguesa, dois verbos
fazendo funções diferentes. Um com um sujeito e o outro com outro sujeito. O que eu tenho aqui? Duas orações. O verbo ele recebe o nome de oração, recebe o nome de núcleo do predicado e recebe o nome de oração verbal. Então, você pode dar, ou também posso dizer que é uma frase verbal, né? Eu tenho vários nomes, já que eu tenho o verbo embutido na oração. Quando eu digo que eu tenho duas orações, no primeiro caso, conheci essa turma e esse esporte, eu tive o verbo conhecer para dois objetos. Um verbo só, duas vezes a mesma pergunta. Objetos diferentes. Um é a turma, são pessoas. E o outro é o esporte radical que ele quer praticar, que é voar. Só que nessa oração seguinte, que diz, e não sabia, verbo saber. Ser, olha aí o ser aí, não é mais a função de pronome passivador, nem índice de intervenção do sujeito. Ele está fazendo função de unir as orações. Então, se ainda poderia voar, fazendo, poderia voar, fazendo função de um verbo só. Não é isso? O verbo voar e poderia. Eu tenho duas orações, dois verbos. Então, eu tenho dois sujeitos diferentes. Posso ter dois sujeitos diferentes, sim. Então, olha só. E não sabia. Quem não sabia? Eu. Se ainda poderia voar. Quem poderia voar? Eu. Dois sujeitos. Ah, professor, é o mesmo sujeito? Mas eu tenho que classificar os dois. Todos dois me pedem sujeito desenencial. Eu. Que é uma outra figurinha que está aí embutida. A elipse. Então, eu não sabia que poderia. Eu não sabia. E ainda eu não poderia voar. Então, eu não sabia se eu poderia voar. Duas orações, dois verbos. Elemento para ligar uma oração à outra é o ser, que também vamos chamar de conjunção. Página 47. Professora, Esses elementos... Oi. Pode falar. você poderia repetir a letra C, por favor? Porque sem querer eu saí da aula. Posso. 2C. Soma de elementos, vírgula. Porque o personagem conheceu ambos, ponto. Soma de elementos, vírgula. Porque o personagem conheceu ambos. Quer dizer, esse ambos aí significa a turma e o esporte. Obrigada. Tá? Agora de nada, meu amor. Agora a página 47. Vamos lá. Alguém quer ler? Não, deixa que eu leio. Vamos lá. Aqui a garganta resseca um pouquinho, né? Há algumas expressões formadas por duas ou mais palavras, que também exercem a mesma função de conjunção. Essas expressões são denominadas locuções conjuntivas, assim que, mesmo que, e outras, tá? Que a gente também tem aqui embaixo. Observe logo. Haverá jogo desde que não chova. Desde que. É uma locução conjuntiva. Haverá jogo. Eu quero botar o restante da minha oração. Eu usei uma locução conjuntiva. Desde que. Faz função de conjunção também, tá? Não chova. Outro verbo. Duas orações. Chover e haverá. Duas orações. Uma ligada à outra através dos nossos elementos coesivos, as nossas conjunções. As conjunções e locuções conjuntivas auxiliam na construção de sentido, pois ajudam a formar no texto as relações de coerência e coesão. Para que haja coerência o que você está escrevendo, eu preciso dos meus elementos coesivos. E quais são? São as nossas conjunções, os nossos pronomes, dependendo do texto em que são utilizados. As conjunções e locuções conjuntivas exprimem diferentes ideias. Podem ser classificadas como conjunções coordenativas ou como conjunções subordinativas. Presta atenção. As nossas conjunções, chamadas coordenativas, as orações, a primeira oração não depende da segunda. A segunda não depende da primeira. Como assim? Eu completo o sentido da primeira oração sem precisar da segunda.
Quando eu disse assim, voltando lá na página 46, que eu digo assim, conhecer essa turma. Eu já conheci a turma, eu não preciso mais nada. Eu já completei a ideia do verbo conhecer. Eu conheci a turma. Só que eu acrescentei mais um termo. Então, eu coloquei assim, e esse esporte. Aí, professora, mas olha só, mas você não tem verbo aí, e você botou esse esporte. Como é que eu posso dizer que esse esporte é a segunda oração? Gente, vocês acabaram de ver figuras. Termos omissos. O verbo está presente. Você não está vendo ele. Mas ele está aí. Conheci o quê? Essa turma. E conheci o quê? Esse esporte. Então, eu tenho zeugma aí. Eu tenho um verbo embutido aí, dito na primeira oração, que não está expresso, mas eu sei que ele está embutido aqui. Então, você tem a segunda oração? Tem. A primeira oração você vai classificar? Vou. E a segunda oração você vai classificar? Vou. E qual é o elemento de ligação que eu tenho de uma oração à outra? É o E, que eu vou chamar de conjunção coordenada. Porque eu não preciso de eu conhecer esse esporte. Eu poderia muito bem ficar só com a primeira ideia, conhecer essa turma. Eu conheci os meus alunos. Eu não preciso completar a ideia. Mas se eu completar, ela não vai me fazer falta. Quando a segunda ideia, a segunda oração, não faz falta para o leitor entender o que a primeira oração quer dizer, eu tenho um período composto por coordenação. É uma conjunção conjuntiva. É uma conjunção conjuntiva coordenativa. Então, quando eu tenho já a ideia formada na primeira oração, a segunda só vem para acrescentar, ou para ser o oposto da primeira, ou para ser uma explicação da primeira, ou para ser uma conclusão da primeira. Eu tenho um período composto por coordenação. Então, eu tenho uma conjunção coordenativa. Agora, quando eu preciso da segunda oração, para que o leitor entenda, tenha ideia, o que o autor está falando na primeira, para não deixar incompleta, eu já tenho um outro período. Já não é mais coordenação. Eu já tenho um período composto por subordinação. Então, a coordenada, para ligar o elemento coesivo, que liga para que haja coerência de uma oração para outra, no sentido completo, quando eu não preciso da segunda oração, porque o meu sentido já está completo na primeira oração, eu tenho um período composto por coordenação. Quando eu preciso desse elemento coesivo para entender a segunda oração, eu já tenho um período composto por subordinação, tá? Nós temos dois períodos, coordenado e subordinado. Conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. É o que nós temos, é o que nós estamos vendo. Nós vimos até agora o E como coordenado. E agora eu trabalhei o C. Quando eu peguei o C da oração e não sabia ser, e não sabia, vamos parar por aí, e não sabia. Aí a colega chega para mim e diz assim, a curiosidade dela é tanta que ela vai chegar e dizer, mas a senhora não sabia de quê? O que a senhora não sabia? O que a senhora não sabia? Ela poderia completar para a gente a fala? Então, eu estou precisando da segunda oração para entender a primeira. Aí, sim, eu tenho um período composto por subordinação. Eu preciso da segunda para entender a primeira. Então, é subordinada. Está dando para entender? Porque no quadro, a gente coloca as orações, né? Faz as setinhas, explica aqui, explica ali. Eu vou botar também no PowerPoint para vocês. Mas o assunto aqui é vocês compreenderem, entenderem como funciona a conjunção coordenada e como funciona a conjunção subordinada. Está dando para entender? Eu digo assim, eu comprei. Paro por aqui, vou ficar parada.
não vou falar mais nada. Mas vai ter um curioso que vai comentar com o outro coleguinha, vai dizer assim, o que ela comprou? Ela falou? Aí o outro vai dizer assim, não, ela não falou. Mas eu estou curiosa para saber o que ela comprou. Vamos perguntar? Ah, eu não tenho coragem, não. Manda fulano perguntar. Aí fulana vem, professora, a senhora falou assim, eu comprei. O que a senhora comprou? A curiosidade dela me faz, no caso aí, eu completar a minha oração. Porque ela está curiosa. Eu não disse o que eu comprei, mas deixei no ar. Então, ela quer saber, a turma quer saber. Então, eu vou completar a minha oração. Eu completando essa oração para satisfazer a curiosidade da turma, eu tenho um período composto por subordinação. Agora, se eu digo assim, eu comprei uma jaqueta. A turma não vai ter curiosidade em saber, porque eu já falei que era jaqueta. Ela não vai ter mais curiosidade. O que eu completar após a jaqueta não vai interessar a turma. Ela já sabe a ação que eu pratiquei. Então, o que vem após a jaqueta não vai me fazer falta. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Ok? Vamos lá. Continuando, então. Então, e não sabia. Ficou nisso. Eu preciso de mais alguma coisa para saber o que eu não sabia. Aí eu coloquei, eu ainda, né? Eu não sabia que eu ainda poderia, eu conseguiria, eu poderia voar. Eu não sabia. Então, esse elemento C, que aqui está, no livro de vocês escrito conjunção, ele não é uma conjunção coordenada, ele é uma conjunção subordinada, porque eu precisei do segundo termo, tá? Se eu te der uma oração só, eu digo para você assim, ó, eu comi muitos doces. Comi muitos, ou vários doces. Comi vários doces, vai soar melhor. Comi vários doces. Eu tenho um período composto? Não. Quantos verbos eu tenho? Verbo comer, um verbo só. Então, eu tenho um período simples. Qual é a classificação, professora? Período simples. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho quantas orações? Eu não estou dizendo um tempo composto, uma locução verbal. Eu não estou falando isso. Poderia voar. E aí faz função de um verbo só. Toda vez que um primeiro verbo vem conjugado e o segundo, que é o principal, que no caso aí seria voar, e o segundo verbo, que é o principal, vem no infinitivo, que é o título do verbo. Voar, cantar, pular, comer, sorrir, falar, é infinitivo. Ou gerúndio, voando, falando, cantando, telefonando, sorrindo, gerúndio, terminado em NDO. Ou se eu estou indo para o particípio, falado, DO, refeito, DO, do verbo refazer, né? Que nós temos particípios regulares e irregulares. Cantando, telefonado, cantado, deixa eu colocar. Aí você diz, professora, e de pular? Pulado, eu tenho particípio. Então, se eu tenho infinitivo, gerúndio e particípio, eu tenho uma forma verbal só. Eu conto com um verbo só, não conto com 2. Para eu contar 2 verbos numa oração, eu preciso que o primeiro verbo peça, você vai pedir o sujeito do primeiro verbo. No segundo verbo, você vai pedir o sujeito. Mas se for o mesmo, não tem problema nenhum. Mas cada verbo tem que ter o seu sujeito, mesmo sendo o mesmo. Ele tem um sujeito, o primeiro verbo tem o sujeito eu desinicial, o segundo verbo tem o mesmo sujeito, mas é eu desinicial, tem que ser classificado. Então, eu tenho 2 orações. Aí eu tenho um tempo composto. Né? Tempo não, perdão, um período composto. Eu tenho um período composto aí. Primeira oração, segunda oração. E se eu tiver um verbo só? Eu não tenho período composto. Eu tenho um período que simples. Período simples, um verbo. Período composto de 2 ou mais verbos. Ok, até aí tá fácil. Só que, eu já expliquei para vocês, eu tenho aquela oração que precisa da segunda para sobreviver, e tem aquela oração que não precisa da segunda, nem a segunda precisa da primeira, nem a primeira precisa da segunda para sobreviver.
elas não precisam, são individuais. Aí eu tenho um período composto por coordenação. Se elas precisam uma da outra, eu não tenho mais coordenada, eu tenho subordinada. Aí eu já tenho um período composto por subordinação. Tá? Então, aqui diz assim, vamos ligar os termos. Quando você liga para que haja coerência, os elementos coesivos vão dar coerência ao sentido da frase, nós vamos intercalar com o nosso quadro na página 47. Nós vamos trabalhar com as orações coordenadas, não precisando uma da outra, e vamos trabalhar com as subordinadas, uma precisando da outra, ok? Então, vamos lá. Conjunções ou locução conjuntiva? A locução conjuntiva são as nossas conjunções também, tá? Só que ela vem em dois termos. Ela não vem embora. Ah, é uma concessão. Mas eu não tenho embora aqui. Embora, sozinho. Mas eu tenho mesmo que, desde que são elementos das nossas orações subordinadas, tá? E que chamamos de elementos conjuntivos, né? Locuções conjuntivas, mas faz função de conjunção, tá? Então, vamos lá. Primeira conjunção é e nem. Você tem e nem, mas também. Nós vamos chamar de acréscimo. No caso aqui, é uma coordenada? É. É uma adição? É. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Mas que conjunção é essa que você adiciona? Vamos chamar de aditiva. Tá? Então, você tem o mesmo livro. Segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Então, segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Agora, olha só, eu tenho verbo são. Então, segurança e independência são direitos de todas as pessoas. Eu tenho um elemento que liga aqui, ó. Segurança e independência. Tá? Aqui está mostrando para gente o acréscimo. Tem omissão de termos aqui? Tem. Tem omissão de verbos após segurança. Fica para vocês tentarem adivinhar que verbo é esse, tá? Mas, porém, entretanto e no entanto, também é o nosso elemento adversativo. É o oposto. Pessoas com deficiências têm direitos. Nós sabemos disso. Mas também tem deveres. Ao mesmo tempo que você tem direito, você tem o oposto. É deveres. Que não adianta você ter só os seus direitos. Mas qual é a sua obrigação? Quais são os seus deveres? Então, você é o oposto dos seus direitos. Então, você tem uma conjunção, o mais aí, é uma conjunção adversativa, e é o oposto. Quando eu digo para vocês, pessoas com deficiência têm direitos, eu não preciso da segunda oração. Por isso que nós colocamos aqui coordenativa. Por isso que colocou oração coordenada. Eu tenho que ter duas orações. Eu tenho. Mas uma não depende da outra. Eu sei que você tem seus direitos. Mas eu coloquei o oposto aí. Você tem deveres. Então, tanto você tem direito como você tem deveres. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Não preciso da segunda, tá? Após vírgula, eu não preciso. Como a primeira também, que diz, ó, você também tem direitos. Aí o outro diz assim, ó, mas você também tem deveres. Então, você me deu a segunda oração sem precisar da primeira e a primeira sem precisar da segunda. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Por isso, logo, portanto e por conseguinte, é também outra conjunção coordenativa. Essa vai dar para a gente a conclusão. Eu digo assim, acessibilidade proporciona liberdade. Qual foi a conclusão que você chegou sobre esse termo? Por isso, é uma condição essencial. Tudo que você me dá uma conclusão, a acessibilidade proporciona liberdade. Logo, é uma condição. Eu posso usar outros termos. Portanto, é uma condição. Por conseguinte, é uma condição. Se você tem um grupo com a mesma finalidade, com a mesma classificação, qualquer conjunção que eu usar daquele grupo vai se encaixar na minha oração. Vai ter o mesmo nome, a mesma função, vai se encaixar bonitinho na minha oração, como eu fiz aqui agora na conclusão. E posso fazer nas demais também. Ou, ora, quer, seja, duas palavras repetidas. Uma na primeira oração e a outra na segunda. Uma sempre vem no início.
e a outra vem na segunda. Ou então ela vem omissa. Ah, professora, mas a senhora disse que vem uma na primeira e uma na segunda. Mas se eu tirar da primeira, ela vai continuar existindo. Ela está ali embutida. Você não está vendo ela, não. Você não vai ver ela, não. Mas ela está ali. E a segunda está bem nítida, que vai ligar uma oração à outra, para que eu possa chamar de alternância. Uma ou outra. Eu posso chamar de alternância. Uma na primeira, outra na segunda. Quando você coloca que um no livro tem ou reticências, ou essas reticências significa o restante da minha oração. Da primeira letrinha, da primeira palavra ou, a reticência vem a frase, e na segunda oração eu vou repetir o ou. Então eu tenho um período composto por coordenação, que nós vamos chamar de uma conjunção alternativa, tá? Quando você diz assim, eu posso botar, seja bem-vindo aqui, né? Seja bem-vindo, eu posso usar aqui. Seja bem-vindo aonde for. Eu usei seja e seja. Mas vamos omitir? Bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aonde for. Então, eu tirei a primeira, deixei a segunda. E a primeira, cadê o primeiro seja? Está embutido? Tá, então, 8º ano, vamos aprender a trabalhar com as palavras embutidas invisíveis. Né? Vamos usar bem uma linguagem bem simples. As palavras estão embutidas e você não está vendo. Eu canso de falar sobre isso. Nem tudo que você vê é certo. Nem tudo que você lê está correto. Então, o que eu preciso? Eu preciso usar a mente. Então, eu tenho que usar os dois métodos. O que está visível para mim e o que está invisível. Eu tenho que usar os dois antes de eu dar minha classificação. Vocês viram lá na frase do conjunção e esse esporte, que a minha figura de linguagem, o zeugma, está embutido ali. O verbo não está ali. Você não está vendo, mas eu sei que ele, como eu disse, ele não está ali porque eu não estou vendo. Mas você sabe que ele está embutido ali. Então, ele está ali sim. Ele está embutido. É a mesma coisa que vocês vão fazer nas nossas conjunções. Olha, gente, muitas vezes a conjunção, ela também vem ela está escondida ali atrás da vírgula. Aí você diz assim, ué, mas como é que eu ia adivinhar que estava escondida? A vírgula, quando ela separa os termos, porque tem várias classificações para as vírgulas, separa sujeitos diferentes, ou então para dar ênfase à segunda oração, para botar elementos, né, de gradação, elementos que você tem uma sequência, e a vírgula muitas vezes entra no lugar das conjunções, muitas vezes ela impera, ela faz o trabalho do e ou do mais, ela está ali. E nossa conjunção, quando você lê que acresce, você tem que sentir a oração. Não é decorar as conjunções, é sentir a oração. Não, eu estou acrescentando, então essa vírgula está no lugar do e. E eu posso classificar assim. Quando eu não estou fazendo aquela função, ou eu não estou vendo, tem uma outra classificação que a gente vai aprender também. Tá? Então, quando você diz assim, ou, ora, seja, quer, aí eu vou para o exemplo aqui, o Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana, seja ele de zona rural. Eu já coloquei dentro da oração sem botar na primeira. E eu posso colocar, seja o Estado não deva cuidar, não vai soar bem. Então, o que o autor colocou para a gente? Colocou dentro da primeira oração, e o Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana. Aí eu coloquei lá, na outra lá, seja ele da zona rural. Eu poderia colocar no início da oração, se eu mudasse a oração, invertesse o modo da oração? Poderia. Como eu fiz aqui para vocês. Como eu poderia usar outro termo. Tá? Eu poderia colocar aqui, ó, ora você chega cedo, ora você chega tarde. Eu coloquei hora. Uma hora no início, uma hora no meio. Eu poderia colocar, você chega cedo, hora você chega tarde. Eu omiti o primeiro hora, mas eu sei que ele está ali. E se a frase não encaixasse esse hora no início, contanto que eu encaixe na primeira oração, não posso encaixar na segunda 2 vezes o mesmo termo. Um tem que sobrar para a primeira, como sobrou aqui, ó. O Estado deve cuidar de todo cidadão, seja ele da zona urbana. Primeira oração.
Está com sentido completo, eu não preciso de segunda. Mas eu completei. Vamos lá. Seja, eu alternei, seja ele da zona rural. Então, seja ele quem? O cidadão, né? E o Estado também tem que cuidar da zona rural. Então, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. O verbo embutido e no caso, aí, a mesma continuidade da primeira oração embutida na segunda oração. E eu não estou vendo. O segundo é elemento de explicação. Pois ou porquê. Aí você diz assim, mas como vai ser uma explicação? Não atravesse a rua fora da faixa de segurança. Eu pedi para você não atravessar. Eu não preciso de mais nada, já está a ideia completa. Só que eu vou explicar por que eu não quero que você atravesse a rua, tá? A segunda oração não está me fazendo falta. Então, eu já sei que é coordenada. Mas só que eu vou explicar o porquê que eu estou pedindo para você não atravessar. Pois pode ser muito perigoso. Então, eu estou explicando para você não atravessar, que pode ser perigoso. O que eu estou fazendo aí? Eu estou explicando a minha fala. Então, eu tenho um período composto por coordenação. Que conjunção é essa? Porque eu tenho uma conjunção explicativa. Não podemos confundir com conclusão. A conclusão é quando você faz uma coisa e você dá a sua conclusão no final. E a explicação é você justifica o motivo por que você falou aquilo. Aí é uma explicação, tá? E não para só por aí, não. Aí nós vamos lá para as subordinadas. Nós temos duas orações, como eu falei, coordenada e subordinada. As coordenadas, elas se dividem em 5. É o que nós vimos aqui. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Já está aqui no livro aí 5. As subordinadas, nós estamos aprendendo a diferenciar as coordenadas e subordinadas. As subordinadas se dividem mais. Aí eu dividi as coordenadas, que elas se dividem em assindética e sindética, e depois essa classificação que eu dei. As subordinadas, ela vai se dividir em substantiva, adjetiva, adverbial e as reduzidas. Aí você diz assim, professora, então quer dizer que a minha função sintática, toda que eu venho aprendendo desde o 7º ano, é para trabalhar também dentro das minhas orações? É. Daqui para frente você vai trabalhar tudo aquilo que você aprendeu no 7º, você vai trabalhar até o 3º ano do ensino médio, não tem como fugir. Tudo isso que a gente está aprendendo também no 8º, fazendo revisão do 7º, que eu vou buscar lá no 7º e trazer para o livro do 8º, eu já tenho que chegar sabendo. Então, essas orações subordinadas, por enquanto, nós vamos trabalhar só uma. As adverbiais. Se o livro me pedir as outras, que as substantivas, como eu sempre trabalhei, mas os livros, eles fizeram um corte das substantivas e das adjetivas, por ser uma gama muito grande de orações, e muitas vezes o aluno não consegue digerir isso tudo, então muitos livros, a partir do 8º, fizeram um corte, tiraram as substantivas e tiraram as adjetivas, deixaram para o 9º. E deixaram as coordenadas e as adverbiais para o 8º. Quando chegar no 9º, o professor vai trabalhar as substantivas e as adjetivas, vai juntar com as coordenadas e com as subordinadas. Aí vai fazer um pacote só, né? Que aí você vai ter que saber todas elas, mas você já sabendo duas, aprender mais duas, ainda mais as reduzidas, que é muito difícil, você vai trabalhar 3 orações, já sabe 2, juntou as 5, fica mais fácil, né? Vai fazer um pacote só, e você já chega sabendo a metade do pacote. Aí, torna-se mais fácil para vocês. Mas, se caso o nosso livro cobrar mais 2, nós vamos trabalhar mais 2, mas eu acredito que não vai cobrar não, porque eles não estão cobrando mais essas 2 orações, estão deixando para o 9º, para depois juntar tudo no 9º, né? Você já chega sabendo, o professor junta mais 2, mais 3, e junta a matéria, faz um pacote só. Então, nós temos que saber as nossas conjunções subordinadas, mas o primordial aí é você saber diferenciar um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Isso que é o principal. Porque quando você chega no período composto por subordinação, ela complica.
Mas você, quando pega as duas orações, e você sabe tirar quem é coordenada e quem é subordinada, está de bom tamanho. A gente consegue ir classificar e de pouco ao vento. Essa não depende dessa, então é coordenada. Então, vamos ver a classificação. Essa depende dessa, então é subordinada. Então, vamos ver a classificação pela conjunção. Torna-se mais fácil. Aí você tem, já que, visto que, eu tenho uma causa, mas eu não vou botar assim, já que, visto que é uma causa. Eu tenho que sentir o contexto. Eu gosto muito na língua portuguesa de você trabalhar o contexto. Porque muitas vezes eu tenho uma conjunção que ela me pede causa e o contexto me pede outra coisa. Então, eu prefiro trabalhar todo o contexto. Eu digo assim para vocês, ela não pode atravessar a rua. Ela não pode atravessar a rua. Aí você vai dizer assim, está precisando de algum complemento. Qual o motivo? Qual é a razão aí que ela não pode atravessar? Aí eu digo assim, já que falta rampa de acesso. Eu não dei uma explicação, um porquê. O porquê, mas o porquê também pode entrar na causa. Mas como uma explicação. Ah, peraí, uma explicação, eu vou na coordenada. E o motivo e a razão? É uma causa? Pode vir um porquê? Pode. O porquê também faz parte das nossas conjunções causais. Então, eu digo assim, ela não pode atravessar a rua porque falta rampa de acesso. Você está explicando? Não, eu estou dando um motivo. Eu estou dando uma causa, porque ela não vai atravessar. Tem a causa e tem a explicação, que é totalmente diferente. Aí eu posso colocar aqui, ela não pode atravessar a rua, visto que falta rampa. Ela não pode atravessar a rua, já que falta rampa. Então, você não tem uma explicação do motivo que ela não pode atravessar a rua. Simplesmente falta uma rampa para ela atravessar e ela não vai poder passar. Então, nós temos que saber diferenciar as orações subordinadas causal, é onde vai confundir um pouquinho vocês, com a coordenada explicativa. E você não pode fazer confusão. Então, olha só, surgiu um porquê. Uma oração não precisa da outra, é uma coordenada sindética explicativa. Eu ainda vou botar a sindética e sindética para vocês. Apareceu um porquê, precisando da segunda oração para completar a primeira ideia, eu vou chamar de causal. Para você não confundir o porquê causa e o porquê explicação. Tá? O porquê explicação é quando você não precisa da segunda oração. É um período composto por coordenação. Então, tem uma coordenada explicativa. Agora, a causa é totalmente diferente. A primeira oração vai depender da segunda, e a segunda vai depender da primeira, para o leitor entender. Então, eu tenho uma causa. Aí, o porquê me apareceu. Então, esse porquê é uma causa. É por isso que eu digo, quando a gente tem que saber diferenciar as orações coordenadas e subordinadas, que muitas vezes a mesma conjunção, se aparecer para mim, apareceu 2 vezes. Como é que eu vou saber quando é explicação e quando é causa? Vai me confundir, vai me enrolar minha cabeça, eu não vou conseguir. Então, olha só, usa o método. A cabeça foi feita para pensar. A professora mandou ir pelo contexto, mas está me confundindo. Eu não sei quando é uma explicação, quando é um motivo, uma razão. Então, vai pelo nosso método mais prático. Não precisei da segunda oração para completar a ideia da primeira. Então, eu tenho uma explicação. Então, eu tenho uma coordenada explicativa. Peraí, mas eu não completei a ideia da primeira. Não ficou bem encaixada a primeira, eu preciso da segunda para entender a primeira. Então, eu tenho uma causal. Um período composto por subordinação. Oração causal. É assim que nós vamos diferenciar os porquês, tá? E nós temos depois também, lá na conclusão e na explicativa, uma outra palavrinha que depois a gente vai trabalhar também, para saber a diferença de uma para outra. Então, olha só. Quando que te dá a ideia, se desde que caso a menos que, é uma condição. Esse se que eu falei para vocês que está ligando lá no nosso exemplo aqui do nosso livrinho, o nosso se aqui, ele é uma condição. Ele precisa da segunda oração. Eu não estou falando agora de pronome passivador e isso da indeterminação do sujeito, que tem outras regras. Eu estou falando de condição. Lá vai funcionar como objeto direto, o outro não. Aqui vai funcionar como conjunção.
elemento que vai ligar as orações, porque uma precisa da outra para entender. Então, ele é um elemento de ligação. É uma conjunção que liga um termo ao outro para que eu possa entender as duas orações. Então, ele vai me aparecer caso no lugar de caso. Se eu não encaixar a palavra caso, eu não encaixo mais nenhuma da condição, que é a nossa condicional. Se eu não encaixar a palavra caso no lugar do ser, eu não vou encaixar mais conjunção nenhuma. Então, eu digo assim para vocês. E não sabia, caso ainda poderia voar. Se caso eu ainda poderia voar. Se eu encaixei a palavra se caso eu poderia voar, eu tenho uma condição. Então, eu tenho aqui para vocês as conjunções condicionais. Tá? Que no caso aqui é a condicional. Seria mais fácil, desde que houvesse acessibilidade. Seria mais fácil, caso houvesse acessibilidade. Seria mais fácil, no caso aqui, a menos que houvesse acessibilidade. Qualquer conjunção poderia encaixar. Porque a primordial aí, não dá para você gravar todas. Então, o que você faz? Você pega uma conjunção de cada oração, uma, e troca para encaixar e soar melhor aqui e ter sentido a oração. Por quê? Porque você não vai conseguir, você não vai querer pegar um livro e gravar, decorar. Isso em português a gente não trabalha assim. A gente não decora. Você, de tanto trabalhar o mesmo assunto, você vai, a tua mente, né, de estalo, já sabe que conjunção é. Mas você precisa de exercícios, você precisa de estudar, você precisa de treinamento ali na atividade. Isso tudo a gente tem que fazer. Para isso, vocês têm deveres de casa, tem tudo. O que eu preciso? Pelo menos pegar uma conjunção de cada. E qual que eu pego na condição? Na condicional? Eu pego o caso. Por que ela pega caso? Porque o ser sempre vai estar presente para mim. E o ser não pode me confundir na minha função sintática. Eu já falei, o ser tem 9 funções. Não lembro nem se tem mais, mas 9 eu sei que ele tem. Tem várias funções sintáticas para o ser, como o que também tem várias funções. Então, para que eu não me confunda, eu preciso analisar as orações. Se uma depende da outra, eu já sei que a oração é subordinada. Então, eu tenho como função daquele ser fazendo ligação das duas orações como condição, porque ele entrou no lugar de caso. Então, eu jogo logo vou jogar a única que eu sei, gravadinha aqui, é o caso. Então, vamos lá. Aí, eu vou colocar aqui, seria mais fácil, caso houvesse acessibilidade. Encaixou? Encaixou. Então, esse ser, eu preciso de uma oração, preciso da outra, é uma oração subordinada condicional. Ah, professora, mas olha só, mas e a causal? Já expliquei o porquê. Ah, visto que preciso uma da outra? Preciso. Mas veio um visto que aqui. Vamos ver se é motivo ou razão? Joga um porquê. Você não precisa uma da outra. Se jogar o porquê, encaixar o porquê, eu tenho uma condição, uma causa, né? Que eu expliquei. Ou ela é explicativa, ou ela é causal. Joga o porquê. Encaixou? Então, uma oração subordinada é causal. Nós vamos ter que saber uma conjunção de cada. E essa conjunção é que a gente vai conseguir fazer a troca para que haja coerência, né, dentro do nosso contexto, da nossa oração. Aí eu tenho um outro aqui que eu digo sempre para vocês. Gente, olha só, esses termos que estão aqui, eles vão funcionar com advérbios. Todos eles das subordinadas, tá? Desde a causa, que eu coloquei aqui, a condição, que eu coloquei aqui para vocês, causal, condicional e agora tempo, temporal, esses são os advérbios. Quando eu falo com vocês, eu estou dando ideia de quê? De tempo. Aconteceu quando eu saí da sala. Quando? Tempo em que eu saí da sala. Então, funciona. Todas as nossas que nós vamos trabalhar agora são orações subordinadas adverbiais e faz função de advérbio, tá? Então, vamos lá. Só conseguirei visitar meus pais quando o trajeto for acessível. Se eu falar assim, quando o trajeto for acessível, eu vou dizer o que para vocês? Quando? É tempo. Quando ele for acessível, que eu puder acessar ele, eu vou dizer para vocês quando eu vou visitar meus pais. Então, é o tempo que eu preciso
no trajeto, no caso aqui, o trajeto fique liberado para mim. Quando ele ficar liberado, aí sim, eu vou falar com vocês, tá? Então, vamos lá. Quando, sempre que, quando, sempre que, enquanto, logo que. Eu peguei até aqui o trajeto e posso pegar outra oração dentro, usando a conjunção, até conjunção diferente. Eu posso usar para uma oração, eu posso usar para outra. Tempo, só conseguirei visitar meus pais. Aí usei o quando. Só conseguirei visitar meus pais logo que. Tempo. Só conseguirei visitar meus pais sempre que. Tempo. Eu posso usar enquanto que. Tempo. Então, eu só poderei visitar meus pais quando eu puder ir lá. Ou quando tiver acesso ao transporte. Quando eu estiver passando bem, eu vou usar tempo. Eu vou arrumar uma justificativa para que haja tempo para eu visitar meus pais. Agora, quando eu digo assim, não estacione em frente à rampa. Qual a finalidade de você não estacionar ali? Tem que ter alguma coisa. Aí eu vou usar uma finalidade. Para quê? A fim de quê? Final. Para quê? A fim de quê? Só tem essas duas. Qual é a finalidade que eu vou usar? Para que a travessia fique livre. Então, olha só, não estacionem, não. Para que as pessoas possam trafegar aí, pode transitar, pode ficar, né, aquela parte da calçada, muita gente bota carro em cima da calçada, para que ela possa ficar livre, com espaço aberto. Então, eu posso dar a finalidade. Eu tenho finalidade, eu tenho causa, eu tenho vamos colocar uma condição, e eu tenho um tempo. Eu estou trabalhando com vocês 4 orações dentro das subordinadas adverbiais, que é oração subordinada causal, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial condicional, oração subordinada adverbial final. 4, são 9. São 9 orações. Estou vendo só 4. Tá? Com vocês agora nesse momento. Está na página 47. Mas o que eu quero mesmo é que vocês aprendam o seguinte, é diferenciar as coordenadas com as subordinadas. As coordenadas, repetindo, não necessita da segunda oração. As subordinadas necessitam uma da outra, uma oração, a primeira da segunda, a segunda da primeira. Por quê? Para fazer um período composto por subordinação. Mas o 8º ano, ele tem que se despertar o seguinte, a professora está dando separado, coordenada e subordinada. Agora eu vou fazer uma pergunta para a professora. Eu posso trabalhar as duas, o período composto por coordenação e o período composto por subordinação dentro de um período só? Pode. A primeira pode ser coordenada, a segunda pode ser subordinada, necessitando da terceira e a terceira da segunda? Pode. É onde vem aí a baguncinha, né? A baguncinha das provas. Como a gente fala, né? A mistura. Eu posso ter a primeira coordenada dentro de um período, né? Eu só vou terminar o período, eu tenho, vamos colocar, dentro do meu período, vamos botar 4 verbos. Então, eu tenho 4 orações, e a primeira pode não depender da segunda, ou a primeira depender da segunda, e a segunda não depender da terceira, ou a terceira depender da segunda. É uma confusão violenta. Mas eu posso trabalhar os 2 períodos dentro de um contexto só. Tá? Mas isso aí não é assunto para agora, não. É assunto para próximas aulas, que vocês têm que aprender, não tem como fugir. Então, nós vimos aqui as conjunções, são os elementos coesivos que vai formar a minha coerência dentro das minhas redações, dentro dos meus textos. Espero que vocês tenham conseguido diluir, no caso aí, né? Não falar nem diluir na água, nada não. Vamos botar até digerir nosso próximo assunto, que é conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. Ok?
Agora, presta atenção, eu quero ir lá na página 92, não é nessa página aqui que eu já expliquei, e lá na página 92, nós temos um exercício para encerrar o capítulo 2, o módulo 2, que fecha com todas as matérias, mais essa explicação de orações que eu dei para vocês agora. Vamos lá na página 92, porque eu não vou para a página 48, porque a 48 já foi trabalhada em redação. Vocês lembram muito bem, já fizemos até o exercício, né? Da página 49. Vamos lá na página 92, tá? No finalzinho do meu módulo, na página 92, vou abrir aqui, que eu tenho mais atividades. Essas atividades agora vai pegar tudo que eu trabalhei dentro do módulo 2, eu vou colocar aqui para vocês, a página 92, que vai para vocês aí. Eu não lembro, eu mandei para uma turma, não sei se eu mandei para vocês para casa. Eu mandei para vocês para casa? Vamos trabalhar agora. Vamos lá. Que é a revisão da parte de português, toda a nossa matéria. Nós não estamos livres dessa matéria não, tá? No terceiro, módulo 3, vai orações para lá também, vamos botar no caderno, e vai continuar figuras, né? Porque eu vou continuar cobrando, porque tudo a gente está trabalhando figuras agora. Vou continuar cobrando figuras de vocês, tá? Não posso largar assim, não. Leia o anúncio do classificado a seguir e com um colega responda as questões. Alguém quer ler o anunciado? Quer lerem para mim? Oi, pode falar. A gente fez até a letra C, essa parte aí. Até a letra C? Então falta D só, né? Aí você passou a D para frente para casa. Ah, ok. Então vamos corrigir o dever de casa. Aí o colega vai dizer assim, professora, mas eu não podia assistir a aula, não vi. Mas aí eu não tenho. Pegue a aula de segunda-feira e assista. A segunda-feira foi redação. Pegue a aula de quarta-feira passada. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção agora. Vamos para o nosso D. Vamos botar lá no chat lá. Quer ler para mim? Foi quem que abriu? Foi Pedro Henrique? Que falou comigo? Foi Nicolas. Acho que foi Pedro Henrique. Foi Pedro Henrique? Foi Nicolas. Foi Nicolas. Foi Nicolas? Não, mas Pedro Henrique também falou alguma coisa aqui. Esses dois bonequinhos aqui abraçados aqui, que Nicolas também falou alguma coisa. Pedro Henrique falou alguma coisa. Vai, Nicolas. Não falei nada? Tem certeza? Eu vi seu bonequinho aqui mexer quando abriu aqui para você falar. Vamos lá. É aí que pega, né, Pedro Henrique? Ser acusado de uma coisa que não fez, né? Nicolas, quer ler para mim? Precisa não, professor. Não precisa, não. Quem quer ler para mim? Quer, Pedro Henrique, falar então agora? Eu gosto tanto que a 8.2 participe. A 8.2 gosta muito de participar da aula. E eu estou achando estranho. Eu acho que meus alunos que gostam de participar, que é... Professora, para ler o quê? Ele é o anúncio para mim. É pequenininho. Vai, Aninha. As meninas participam mais, quer ver? E os meninos que gostam de participar não estão presentes, não. Vai, Aninha, quer ler? Pode ler? Posso? Pode. Compra e venda. Compra e vende-se câmeras frias, geleiras, freezer, balcão, expositor. Fazemos pinturas e reformas. Serve de carga. Assistência técnica, orçamento sem compromisso. Olha só, algumas abreviaturas, no caso de serve, no caso é serviço, que nós temos que aprender a usar corretamente. Tem muitas abreviaturas que as pessoas usam totalmente errado. Para isso, a gente tem o início do nosso dicionário, aquela parte de abreviação. O que você tem dificuldade ali tem a parte de abreviação do nosso dicionário. É a página 92, que é para responder a questão D que está faltando. Mas nós temos que voltar ao textinho que a colega leu. Por que eu voltei? Porque eu tenho que pegar os termos lá também, né? A resposta de lá.
Então, eu já falei isso em aula passada sobre as nossas abreviações, tá? Então, vamos lá. Vamos no chat lá. Professora, Oi. é Pode porque falar. aqui tá muito barulho. Aí não tá dando pra me ler direito. Você não viu o que o colega que leu? A colega que leu? Não, é Mas porque foi aqui a tá minha- muito barulho. Aí não deu pra me ler direito. Mas você leu, Aninha. Leu sim, leu direito sim. Obrigada por ler para mim. Você leu direitinho sim. Mas o barulho faz parte, né? Por isso que eu me tranco, porque senão não tem condições também de fazer nada, porque o passarinho canta, que é uma beleza. Alguém fala, alguém faz algum gesto, qualquer coisa faz barulho, ainda mais apartamento. É por isso que eu me tranco, porque senão não dá. Vamos lá. Agora nós vamos à questão não. É letra D. Vou escrever aqui, ó, D. D. É o que está faltando. D na página 92, que é sobre o texto que a colega acabou de ler. Escreva o sujeito das formas verbais compra e vence e classifica-o sintaticamente, tá? Eu quero o sujeito. Então, eu vou pegar toda aquela gama toda do que ela falou, todos os meus objetos, vou colocar como sujeito. Câmara, no caso aqui, câmaras frias. Vamos lá no texto. Estou indo lá no texto, câmaras. Vamos escrevendo junto. Câmaras frias, para poder dar tempo. Frias, vamos colocar geladeiras, vírgula. Geladeiras. Geladeiras, e vamos colocar também freezer. Casei meu freezer. Vamos colocar balcão expositor. Tudo é sujeito da oração. Pode ser sujeito paciente, tá? Não quer dizer que tem que ser agente, não, hein? Expositor. E agora, eu vou classificar. Deixa eu ver como é que eu vou classificar isso aqui. É a letra A ou letra B que eu cheguei agora? Hein, professora? Letra A ou letra B? Eu cheguei agora. Fala de novo, amor. É letra A ou letra B? Fala. Cheguei agora. Isso aqui é a letra D. Você assistiu a aula passada? Você assistiu a aula passada, Davi? É o Davi que está falando. Vou mandar para vocês antes que eu perca. Ele saiu, professor. Deixa eu ir lá. Mas eu não estou vendo o fone aberto. Estou pensando que eu consigo. Eu caí. Foi Davi, sim. Eu caí. Eu não vi semana passada, não. Mas eu fui pegar a matéria com o Nicolas. Davi, olha só, presta atenção. Quando você faltar, a cabeça foi feita para pensar. Você tem um link da aula. Vai lá. Assiste a aula rapidinho. Professora, Aí você mas pega. é para apertar, participar. Aí, tipo, tem a minha câmera ligada, essas coisas. É pra me fazer isso também? Deixar a câmera ligada pra ver as aulas, sei lá, tipo isso. Davi, acho que você está falando japonês ou eu estou ficando surda. Não é possível. Você tem a Professora, câmera você não ligada. tá pedindo pra... Uhum. Então, olha só, presta atenção. Você pode pegar a aula e assistir para você fazer a correção do teu livro, primeira questão. A, B e C. Agora, eu não posso voltar a B e C, senão a gente... Eu vou ficar toda enrolada no terminar do livro, né? Que vai dar 11 horas daqui a pouco. Aí você vai começar a completar da questão D, 1D, ok? Você bota 1D, e depois você pega a aula completa de 1 a C. A, B e C, 3 respostas só. Ou então depois até eu coloco lá, isso é uma revisão na plataforma para vocês, mas na aula gravada tem até o chat, aparece o chat com a resposta, aparece eu falando a resposta, tá? Completa a D agora, depois até, sobrando um pouquinho de tempo, eu boto a B e C para você aí. Não é difícil, não, eu dito para você, tá? Tá, muito boa. Tá. Porque não adianta só você copiar. Bota logo, Davi, aí a 1 rapidinho. Tá Que bom. palavras foram abreviadas nesse anúncio classificado? É o serve, que no caso é o serviço,
Então, você escreve aí as palavras serviços, e você tem Aham. serve aí do lado, aí bota do lado de serviço. Abre um parêntese, coloca serve, fecha o parêntese. Não esqueça de colocar o ponto quando for abreviar. Coloca Tá. as palavras serviços e sem. E a Tá. palavra sem também, que o autor abreviou, botou um S barra. Então, repetindo. 1A, as palavras serviços. Professora, já copiei já, professora. Então, e sem, ponto. Serviço e sem. Serve, Serviço entre aspas. serviços. Entre parênteses, bota serve, abreviado, e bota um ponto, fecha o parênteses. E a palavra sem. Abre Copiei um já. parênteses, bota um S barra e fecha um parênteses. As palavras serviços e sem foram abreviadas. Se você não quiser botar um entre parênteses, você bota só o serve abreviado e o S abreviado. Entendo. Porque os anunciantes de classificados precisam ser objetivos e fazer uso, por vez, de abreviações. Você pode colocar, porque os classificados apresentam. Uhum. Essa é a Bíblia. Tem mais um copiando também. Porque os classificados apresentam uma forma breve. Tá? Os classificados são em formas reduzidas, em espaços ali que tem que ter um número X de palavras, senão também você paga muito caro. E os classificados apresentam uma forma breve. Já copiei já. Ponto. Então, grave isso. Essa forma breve significa para você não ocupar muito espaço. Senão você paga o teu anunciado. Eu quero anunciar uma venda de uma cadeira. E se eu botar no classificado, eu vou vender rapidinho. Mas só que eles cobram muito caro. Então, eu tenho que diminuir o máximo o número de letras. Então, eu vou abreviar o máximo que eu puder as palavras. C. Além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outras características podem ser observadas neste anúncio de classificado? Olha, nós podemos observar o jornal, né? Que ele foi publicado no jornal. Então, ele foi publicado no jornal. Vamos botar, foi publicado em um jornal, fica melhor. Foi publicado em um jornal. Nós sabemos que pode publicar também em sites, em blogs, tá? Em jornal. Vírgula. Uhum. Com Vírgula. a função. Vamos lá, com a função de informar sobre a compra. Com a função de informar sobre compra, vírgula. Uhum. Venda Uhum. e prestação de serviços. Pronto. Os colegas estão esperando um pouquinho. Ponto e coloca aí assim, não apresenta, não, na mesma linha, não apresenta ilustrações, ponto. Essa é a C. Agora, a gente sabe que ele pode aparecer em revistas, blogs, outros sites, né? Que tem sites também de jornais. Os jornais, muitas vezes, hoje quase nem se vende mais jornal. Eles preferem ler o jornal na internet. Mas eu ainda acho que, né, você vai pela manchete. Mas na internet também você pode ir pela manchete. Copiou, Davi? Agora vamos adelar. Vamos adelar, viu? Não custou nada te dar a resposta. Então, vamos lá. Eu vou aqui. Já coloquei. Deixa eu ver. A 1D também está na. Você já pegou no chat aí a 1D, Davi? Vê se está aí para você. Agora vamos a 1E. Vamos lá, 1E. Chegou aqui. Então, pega aí no chat a 1D. Esse sujeito é agente ou paciente, gente? Esse montaréu de sujeito que eu dei para vocês aí, ó. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Quem vai me dar a resposta? Amanda? Quem vai me dar? Júlia? Quem vai me dar? Até Davi mesmo pode me dar a resposta. Iago. Faz aquela perguntinha básica que eu sempre mando vocês fazerem. Se for paciente, é porque é objeto direto, hein? Compra e vende
o que. Mas, professora, o verbo está no título? Lógico que está. A senhora vai fazer logo a pergunta ao título? Vou. Eu só tenho esses dois verbos aqui. Tem o verbo fazemos pinturas de alguém, é nós que vamos fazer as pinturas. Eu quero saber o sujeito do verbo comprar e verbo vender. E o vende ainda ali, ó, pronome passivador, hein? Eu quero saber o sujeito. Então, eu vou fazer a pergunta aos primeiros verbos. Quais são? Então, é o título. Compra e vende o quê? Resposta: câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Então, eu tenho um sujeito. Que classificação de sujeito é esse? É sujeito simples, composto? Se é o objeto direto, eu tenho voz passiva, eu tenho o quê? Um sujeito o quê? Paciente. Então, eu vou colocar a minha classificação. Esse sujeito é agente ou paciente? Eu vou colocar paciente. Pronto. Agora vem me pedindo por quê. Eu vou colocar por quê. Com o sujeito paciente, ele sofre a ação praticada pelo sujeito agente. Então, eu vou botar porque sofre. Então, posso colocar, pois o sujeito sofre a ação praticada pelo sujeito agente, né? Colocar, pois sofre. Vou botar também sofre, só a ação também tá ótimo. Pois sofre. Pois sofre a ação expressa pelo verbo. Pronto. Deixa eu ver se já me satisfez a explicação. Por quê? Porque ele sofre a ação expressa pelo verbo. Para serem vendidos, né? No caso aí, compra e vende. Então, vai sofrer a ação expressa pelo verbo comprar e vender. Tá? Um F. Foi para casa, hein, gente? F. Vamos lá. Em que voz... Ah, essa aí é fácil, hein? Tá vendo? Vai pegar todas as matérias. Em que voz verbal encontra-se as formas comprar, no caso, é as formas compra e vende-se. Eu quero saber em que vozes verbais. Quando eu digo assim, ó, compra-se, vende-se. Ah, mas professora, mas você não está no verbo comprar. Gente, olha o que eu estava falando na minha aula. Ele está ali sim, vocês que não estão vendo. Então, vamos lá. Eu vou chamar ele de que voz? Voz passiva sintética. Não vou ficar fazendo, vou ficar repetindo, e o aluno esquece do detalhe. Não dá, né? Voz passiva sintética. Continuando, então. Revisão de toda a matéria. Página 93. Até vai entrar a matériazinha que a gente trabalhou, né, que a gente estava vendo. Entre o sujeito e as formas verbais compra e vende, há uma inadequação. Quer dizer, que tem alguma coisa inadequada aí. Qual é essa inadequação? Eu vou dizer agora que é a G, um G, né? É a falta de concordância aí. A falta de concordância, né? Porque está faltando o C ali. Vou colocar aqui. Vou botar em sentido de existir. Vamos lá. A falta de concordância verbal, que eu vou colocar aqui. Sabe por quê? Então, era para vir compram, né? Compram-se. Está faltando o C ali, mas a forma seria correta ali, é compram-se. Vou até colocar, no caso aí, as formas verbais não estão concordando, não. Está com o sujeito que se refere, não. Não concordam, no caso, com o sujeito composto. Tem mais de um elemento, vai ser sujeito o quê? Composto. Vou colocar mais uma explicaçãozinha que até está interessante aqui.
no caso, pois estão no singular, não é isso? E quando é pronome apassivador, voz passiva, ele pode concordar com um núcleo só, que é na terceira pessoa do singular, ou ele pode concordar com um sujeito que se refere, que são vários. Então, a forma correta, mais correta ali, teria que ser vendem-se, compram-se. Quando ele botou compra-se, que ele não botou o C expresso, mas eu já coloquei o C, e vende-se, seria uma mercadoria só. Mas ele botou várias ali, então não há concordância aí com o sujeito. E seria o nosso sujeito paciente, que é o nosso objeto direto. Então, pois estão no singular, tá? E vou colocar mais, para explicar para você melhor. Além disso, aqui que falta a partícula, né? Que eu comentei com vocês. Ela está embutida ali. Falta a partícula passivadora. Realmente eu vou botar tudo que eu falo em compra. Esse pode grifar o verbo comprar, tá? Falta a partícula, a passivadora em compra. Em compra significa o quê? O verbo comprar. Então, a falta de concordância verbal. As formas verbais não concordam com o sujeito, que é sujeito composto, eu teria que botar compram-se e vendem-se, pois estão no singular. Além disso, falta a partícula passivadora, que eu já coloquei, que está omissa, compra-se. Então, compram-se e vendem-se, tá? Já respondi aí. 1H, 11h20, ok? A colega está perguntando que hora termina a aula. Já respondi. Reescreva o título do classificado adequado à norma estudada na sessão sobre a voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, vamos lá. Eu quero saber, ler as orações a seguir. Não, peraí, falta uma. Eu vou colocar que falta a minha resposta. Compram-se e vendem-se. Pronto, as duas, que seria a forma correta. Essa é 1H, tá? Seria a minha forma correta para escrita aí, para essas duas, para esses montaréu de sujeito composto que eu tenho. Montaréu que eu digo, vários, né? Geladeiras, freezers, e outros que eu tenho aqui também, né? Balcão expositor, câmaras frias. Vamos lá. Agora eu vou chegar aqui na minha oração aqui. Eu vou assinalar que tem sentido de anúncio classificado. Diz assim, leia as orações a seguir e assinale que apresenta o mesmo sentido do anúncio. Comprei e vendi câmaras frias, geladeira, freezer e balcão. Comprei e vendi. Eu? Não tem a mesma coisa para anúncio, não. E ali eu não tenho sujeito no anúncio. Mas eu tenho só o sujeito paciente, que é os objetos diretos. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão e expositor são comprados e vendidos. Quem está sofrendo a ação é câmaras frias, geladeira, freezer, balcão, sofreu a ação. E na primeira, sujeito desinencial. Na segunda, sujeito paciente. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão e expositor foram comprados e vendidos. Olha só. Foram comprados e vendidos. O verbo ser está na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito a que se refere, que é o sujeito paciente. No terceiro quadrinho, o foram é passado. Um é presente, o outro é passado. Eu quero saber se, para o mesmo ritmo do título, eu quero saber se é presente ou passado. Compra-se, vende-se. Eu tenho presente. Eu não tenho passado. Compraram, venderam, não é passado. Então, eu tenho que assinalar a frase em que me apresenta o verbo no presente, ok? Então, vamos lá. Comprei e vendi. Eu, sujeito desinencial, não quero. Eu quero o sujeito paciente, que é o meu objeto direto na voz, o que? Ativa. Câmaras frias, geladeiras e freezer, balcão e expositor são comprados e vendidos. São, presente, verbo ser. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão e expositor
foram, passado. Eu quero presente, então eu não vou ficar a J, um J, tá? Eu vou ficar com a opção 2. Também não vou querer a terceira, não. Ok? Foi para vocês. Aí eu venho assim, em qual voz verbal está a oração assinalada no exercício anterior? Aqui eu marquei, eu quero o meu sujeito paciente, como eu falei anteriormente, eu quero que o meu objeto direto seja meu sujeito paciente, eu quero não, é obrigação tirar ele como sujeito paciente, então eu vou colocar que ele está na voz passiva. Ele está na voz, no caso aí, a minha oração marcada está na voz passiva analítica. Evelyn, Oi, amor. essa que você colocou Fala. agora é a J ou um I? Aqui eu coloquei agora, a marcadinha é um J. E o meu J saiu bem espremido perto do 1. Ah lá, eu botei a separação direitinho, botei o J também, são muito grudadinhos. Então, vamos lá. Eu botei um H, um J, e a voz passiva analítica. Eu não coloquei, e não é I. Aqui eu marquei ali, ó. Peraí, deixa eu repetir aqui. O que a Regina fez aqui? Regina fez um I, e botei o J, faz até ritmo de música aqui no meu computador, e depois eu vou colocar um J, eu vou colocar, que é minha voz passiva analítica. Vamos ver se vai. Ok, agora eu retifiquei. Consertei para vocês. Perdão, tá? É que ultimamente eu estou usando muito o computador, né? Como quadro negro para vocês. Vamos lá. E tem que ter ligeireza aqui também, né? Porque senão, se eu ficar muito tempo, eu vou perder minha aula todinha só digitando. A frase, erros foram detectados em todos os setores, está corretamente transposta para a voz passiva pronominal em... Alguém pode me dar essa resposta? Eu tenho um tempinho para esperar vocês fazerem para me dar a resposta. Essa é da PUC, tá? É uma pergunta de faculdade essa, no livrinho de vocês. A frase, erros foram detectados em todos os setores. Está corretamente transposta para a voz passiva pronominal em... A pronominal é a voz passiva sintética. Voz passiva analítica é a voz passiva sintética. Essa é a pronominal. E eu quero saber agora onde que eu marco. Detectou-se erros em todos os setores. Detectou-se o quê? Erros. Objeto direto. Tudo bem, mas tem alguma coisa errada aí. Alguém detectou erros em todos os setores? Não tem. A voz passiva pronominal. Alguém é pronome, mas não é o pronome que eu quero. Detectaram-se erros em todos os setores. Detectaram o quê? Erros em todos os setores. Verbo na terceira pessoa concordando com o sujeito paciente, que é o objeto direto. Foi detectado erros em todos os setores. Cadê meu C? Não tem. Detectaram erros em todos os setores. Também está faltando meu pronomezinho aí, C. Vai ser pronominal. Então, você tem a frase correta na I, mas cadê meu pronome para ser pronominal? Não tem. A D, o verbo está no singular e o sujeito está no plural. E cadê meu C? Também não tem. Detectaram-se, está no plural, acompanhado da partícula C, e então eu tenho o sujeito paciente, então a C está certo. A B, o alguém não vai me fazer pronominal, porque eu preciso da partícula C para ser pronominal, dentro das minhas vozes verbais. E alguém é pronome, mas não é o pronome que eu quero.
E detectou-se erros, eu quero a frase mais correta. Aí vai cair no mesmo assunto que nós estamos trabalhando compra e vende. Né? Compra e vende-se. Verbo na terceira pessoa do singular com sujeito no plural. Então, eu preciso que o verbo concorde com o sujeito a que se refere. Então, também não está certa. Vai cair na mesma classificação, no mesmo problema que nós estamos analisando no exercício anterior. Então, vamos ficar com a letrinha, a forma mais correta qual é. Aí é C para vocês. Página 94. É o assunto que a gente estava trabalhando agora. Página 94 para vocês, questão 3. Agora vamos lá. Vamos completar com as conjunções e com as locuções conjuntivas, tá? Do quadro abaixo. Em seguida, identifique o sentido que elas expressam nessas frases. Vai ser puxada essa questão para vocês. Mas a gente vai fazer uma, vamos ver como é que vocês vão ficar. Os meninos foram à padaria, ao supermercado. Quem pode me dar uma dessas conjunções aqui, ou conjunções, ou locuções conjuntivas, para que eu possa completar a minha frase? Os meninos foram à padaria. Eu posso colocar e ao supermercado, porque ao supermercado, por isso ao supermercado, para isso ao supermercado, sempre que ao supermercado. Quem me dá uma resposta? E? Ninguém? Aí, obrigada, essa é a resposta que eu queria. Então, vamos lá. 3A. Eu vou colocar o E para vocês. Agora, eu vou botar um tracinho no E, porque eu quero saber o sentido. Se você colocou o E, além de for uma padaria, eles acrescentaram, adicionaram o quê? Mercado junto, né? Então, vamos botar a adição. Aí para vocês. Ela vai me dando e eu vou dando sentido. Em viagens longas, o motorista deve fazer paradas a cada 2 horas, ou se sentir cansado. Ou, sempre que se sentir cansado, para que se sentir cansado? Por isso se sentir cansado, por que se sentir cansado e se sentir cansado. Então, em viagens longas, os motoristas devem fazer paradas a cada 2 horas, ou... Quem me dá a resposta? Você pode repetir, por favor? Em viagens longas, o motorista deve fazer paradas a cada 2 horas. Ou, que conjunção eu uso? Ou se sentir cansado, porque se sentir cansado, por isso se sentir cansado. Tá, vou botar o que você me deu. Sempre, no caso, que se sentir cansado. Sempre. Sempre que, né? Tá, então eu vou colocar aqui, agora o sentido, né? Sempre que se sentir cansado. Quando você tem o que aí, eu vou colocar um tempo. Ó. 3C. A liberdade de locomoção é um direito fundamental do cidadão. Agora, alguém pode me dar? É um direito fundamental do cidadão. Porque porque a acessibilidade deve ser garantida às pessoas, presta atenção na leitura que eu estou fazendo, é fundamental do cidadão. Por isso, a acessibilidade deve ser garantida às pessoas. É um direito fundamental do cidadão para que a acessibilidade deve ser garantida à pessoa com deficiência, ou sempre que, ou é um direito fundamental do cidadão sempre que a acessibilidade deve ser garantida às pessoas com deficiência. Vocês me dão qual conjunção na C? Pode?
Tem início de frase? Não. Por isso? Ok, botei por isso. E por isso vai ser o quê, então? O sentido, a conclusão, né? Vou botar aqui por isso. Vou botar aqui do lado. Conclusão. Pronto, eu falei para vocês. Ela me deu a conjunção, eu dei a conclusão. Vamos lá. 4D. Os ciclistas devem usar roupas claras e capacete colorido. Sejam bem vistos pelos motoristas. E aí? Qual que você me dá? Sobrou quem para mim? Só sobrou uma, né? Não, tá sobrando duas. Tá sobrando por quê? Para E quê, para quê? professora? Vou na sua também. Você me deu a resposta toda, hein? Olha só. O ciclista deve usar roupa clara e capacete colorido. Para que finalidade que ele vai usar isso tudo? Ele vai usar a fim de que não sejam vistos pelos... No caso aqui, ó, eles precisam usar roupas assim, escandalosas, coloridas e tudo, porque eles precisam ser avistados pelos motoristas, senão eles são atropelados, tá? Então, eu vou botar para aqui, como ela me deu, já botei e vou botar finalidade. Ok? Vai finalidade para vocês. E a última daí é da questão 3. O chão está quente. Aí me sobrou qual? Deixa a colega me dar. Por quê? Hã? Por quê? Sobrou qual para mim? O último que sobrou. E por quê, né? Me sobrou o porquê. Então, se sobrou o porquê, eu preciso da segunda oração, olha só. O chão está quente. Eu não, já sei, ó, o chão está quente, mas eu quero saber o motivo do chão está quente. Eu preciso da segunda oração para saber. Porque o sol está muito forte. Então, eu tenho uma causa. Então, vai para vocês. Tá? Vamos ver se a gente tem 2 minutinhos para responder a 4. Para fechar essa página. E a outra, e a revisão também. A gente vai ter que fazer, não tem jeito. Mas eu posso botar até como exercício já usado, feito com nós mesmos, não tem problema não. A gente pega também na outra aula, junto com a aula de proposta que eu quero fazer de figuras. Em quais orações as conjunções foram empregadas para ligar as orações? Vamos pegar. Quais foram usadas para ligar? B, C, D e E, né? Vamos lá. Isso, eu vou botar as orações. B, C, vou pegar B e E. São essas. Aí vem mais uma perguntinha para mim aqui na 4B. Essa é a 4A, tá? Vou botar ali. Em qual oração a conjunção foi empregada para ligar termos de uma oração, termos de uma mesma oração? Termos da mesma oração, que é a única conjunção que foi ligada aí para ligar termos da mesma oração, foi a letra A, né? Que colocou assim, ó, a padaria e ao supermercado. Né? Vamos botar a letra A. Tá, eu vou botar só isso aqui, ó. Bem A. Pronto. Foi para vocês. Eu vou deixar para casa, mas eu vou fazer uma leitura nesse fragmento aqui, tá? A 95, a 98, que é a revisão da matéria toda do módulo 2, que vocês não podem esquecer, que são questões de faculdade. Tá? A questão 7 da CPS, nós temos também a questão que nós usamos, né, no exercício anterior, FAAP, que é São Paulo. Fizemos, ó, tem aqui a 5, que é da IALFA. Temos aqui da PUC, né, que é de São Paulo. São as questões de faculdade que colocam para a gente, como se a gente estivesse fazendo um vestibular, tá? Então, vocês têm a página para casa, é a questão 5, tem um textinho aqui,
até a página 98. Tá? Eu só vou dar uma lida na 5, mas vou deixar para vocês fazerem em casa. Leia o fragmento abaixo e responda a questão a seguir. Mas eu vou deixar aqui, ó. Já botei aí para vocês páginas, no caso aqui é para casa, tá? Para casa. Vai a numeração da 95 a 98. A 98, ok? Páginas para casa, inverti os termos aí, mas tá ok. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu hoje na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Então, ele não tinha, né? Ele era incredulidade, significa ser incrédulo, né? E ele não formulava incredulidade, tá? É para vocês podem perceber o texto, né? É um pouquinho fugindo do que você está acostumado, mas é a linguagem do nosso texto de Machado de Assis, ok? Bom final de semana para vocês e até a próxima aula. Fica até a 98 como restante da nossa revisão. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Valeu, professor. Tchau.